O outro tipo de moradia que vamos abordar agora são os basements. Bom, o basement, na verdade, é aquela parte da casa que fica no subsolo. Então, para você entender o que é um basement, é o seguinte: imagina um terreno onde ele foi escavado e ali as paredes de contenção, elas são todas de concreto. Então, em uma casa, em uma residência, apenas o basement ele é construído de concreto, ou seja, o piso e as paredes laterais que fazem a contenção então desse terreno. Depois, acima desse concreto, inclusive o teto do basement, a partir dali, ele é todo de madeira. Então, ou seja, a casa ela tem apenas essa parte de concreto e acima, então, a partir do teto do basement, toda a edificação ela é construída com madeira. É muito comum achar basements para alugar aqui no Canadá, pois na maioria das vezes eles são construídos como uma unidade completa e individualizada, sem contato com as pessoas que moram na parte superior da casa. Então, em muitos casos, os basements eles são alugados separadamente da casa principal como uma forma mais acessível de moradia, especialmente em áreas urbanas e áreas suburbanas também. Mas é muito mais comum que você encontre esse tipo de moradia, de novo, numa região mais periférica, onde você tem uma incidência maior de residências. Portanto, gente, essa é uma opção muito popular entre os estudantes e também entre os newcomers, que são os recém-chegados no país, porque eles buscam sempre economizar no aluguel, obviamente também sem abrir mão de morar em uma casa ou em áreas residenciais da cidade. Bom, morar em um basement pode ter vantagens como custo de aluguel mais baixo, né? Essa seria uma das vantagens se você comparar isso com um apartamento tradicional, além de proporcionar um ambiente mais privativo, pois eles geralmente têm entradas separadas das partes superiores da casa. Isso proporciona um nível de privacidade maior. Então você imagina uma casa onde você, para acessar o basement, chegar no basement, você tem que entrar pela casa principal e lá dentro você vai ter uma escada descendo, exatamente como mostra essa aqui, como está sendo mostrado aqui nesse slide, nessa foto do slide. Você vê que tem uma escada descendo. Então, o acesso, nesse caso, é por dentro da casa principal, onde você desce e você chega ao basement. Agora, pode existir também ou basements que você tem a entrada individualizada, ou seja, ela está lá fora e ela pode estar abaixo do nível do terreno, como também pode estar no mesmo nível do terreno. Nesse caso, você tem ainda uma privacidade muito melhor, porque você não tem que entrar pela casa principal, onde vai estar morando ali uma família. Você vai entrar por uma entrada particular só sua, que é onde você vai acessar o basement. Isso pode ser especialmente vantajoso para estudantes, como eu já disse, casais ou pequenas famílias. No entanto, eles também têm uma desvantagem, né? Como, por exemplo, você ter uma menor incidência de luz solar, né? De luz natural, já que as janelas elas geralmente são menores e ficam próximas ao nível do chão. Então, pessoal, quando a gente ouve falar, poxa, o basement ele é mais escuro, ele tem essas desvantagens, isso é mais comum quando você se depara com uma residência mais antiga, porque normalmente os basements mais novos, ele já tem uma janela um pouco maior. Obviamente que não é uma janela como numa casa comum, que são janelas grandes, amplas, que você tem ali uma grande incidência de luz natural, mas ela não deixa de ter uma incidência solar mais reduzida, mas ela tem também. Bom, isso pode deixar o ambiente um pouco mais escuro e menos arejado, podendo impactar o conforto também e a qualidade de vida dos moradores. Mas, de novo, isso vai depender de basement para basement, tá? É importante que você avalie, que você pegue mais informações ali no classificado, e se você não tiver isso ali de primeira mão, faça o contato com o proprietário, com o dono do anúncio e procure mais informações, procure obter fotos mais atualizadas sobre aquele imóvel. Além disso, devido à localização abaixo do nível do solo,
a temperatura ambiente nos basements é mais fria que o resto do imóvel. Então o que acontece, gente? Como você está abaixo do nível do solo, você vai estar ali envolto com o solo propriamente dito, essa região ela tende a ser um pouco mais fria. Normalmente, a diferença entre o pavimento superior, eu falo de temperatura, a diferença do pavimento superior com o basement, ela difere ali de 8 graus. Então, por exemplo, só para arredondar aqui as contas, se aí em cima no pavimento superior você tem ali uma temperatura de 28 graus, embaixo no seu basement você vai ter uma temperatura de 20 graus. Isso em termos gerais, em linhas gerais, é mais ou menos essa a diferença de temperatura de um local para o outro. Bom, e dependendo da qualidade da construção, pode haver também a preocupação com a umidade e a ventilação, que às vezes é um pouco insuficiente. De novo, uma residência, um basement mais antigo, você pode ser que você tenha um problema maior aí na questão da umidade e da ventilação. Nos basements mais novos, ou aqueles que foram reformados mais recentemente, você muito provavelmente vai ter uma ventilação melhor e você não vai ter tanto problema com umidade. Não que seja uma constância, não que todo basement você tenha problema de umidade de ventilação, tá? Mas é muito importante que você observe, que você questione também, principalmente sobre a questão da ventilação. Apesar que só pelo fato de você ter uma incidência de luz solar no ambiente, você já evita que você tenha aí uma umidade, você tenha ali problema de repente com bolor ou alguma coisa assim. Bom, pessoal, eu quero passar para você também agora uma dica muito importante, uma dica valiosa, porque nós aqui da Take Me Home, como nós já assessoramos centenas de famílias a encontrar um lar no Canadá, a gente já passou por várias situações, a gente já viu muitas coisas aqui quando a gente trata de residência, principalmente na questão do basement. Dica número 1, pergunte ao proprietário como funciona o rateio das utilities. Se você tiver interesse em alugar realmente um basement, é importante você saber que normalmente você vai pagar pelas utilities um percentual entre 30 a 40% das utilities da casa como um todo, tá? Então, o que o proprietário vai fazer? Ele vai pegar a conta toda dos utilities, estou falando aqui de novo de água, energia, gás e qualquer outra coisa, de repente você está compartilhando ali também uma internet, ele vai pegar toda essa conta e vai dividir exatamente nessa proporção. Pode ser de 30 a 40%. Vai depender sim da sua negociação, vai depender do base, vai depender muito do proprietário, de como ele faz essa divisão também. Mas é importante que você saiba, que você leve em consideração que você vai ter aí um percentual que gira em torno disso. Dica número 2. Antes de você alugar o basement, o nosso conselho é que você pergunte ao proprietário. Primeiro, quem mora no pavimento superior? Por que essa pergunta, gente? Porque é o seguinte, como eu já mostrei no vídeo aqui anterior, o basement ele é a parte enterrada, ele é a única parte da residência que você tem concreto nas paredes. A partir dali do basement para cima, toda a construção é feita de madeira. Então, pessoas andando no pavimento superior vai refletir em ruído para você que mora no basement. Então, é importante você tentar entender quem mora em cima. Porque se for uma família que tem crianças, que tem cachorro, criança que corre para um lado, corre para o outro, tem cachorro, você certamente vai ouvir essas pessoas caminhando em cima, esse cachorro também arranhando ali, passando por cima dali do basement. Dica número 3, pergunte ao proprietário se o basement é um basement legalmente constituído. Ou seja, existem basements que ele foi construído, ele já foi arquitetado para ser uma moradia independente, ou seja, você não vai entrar pela casa, pelo pavimento superior, onde já mora ali uma família muitas vezes, para descer para o seu basement. Você vai ter uma entrada separada, totalmente independente. Esse normalmente são os basements que a gente chama de basement legalmente constituídos, onde ele tem uma entrada independente, ele tem também um termostato independente. Então, ou seja,
O que controla a temperatura da sua residência, tanto do basement como do pavimento superior, é o termostato que você tem. Então, se você tem um termostato só para você no basement, você vai ter o controle da sua temperatura. Então, muitas vezes tem pessoas que chegam aí de países tropicais, eu estou acostumado com o inverno, e moram no basement. E se esse basement não tiver o seu termostato, o termostato estiver localizado no pavimento superior, e vamos supor que de repente quem mora no pavimento superior é um canadense que está mais acostumado com o frio, já está muito mais climatizado, então o que ele vai fazer? Ele vai setar, ele vai deixar ajustada a temperatura da casa dele, por exemplo, numa temperatura mais fria, e você vai ter que conviver com aquela temperatura mais fria, ou vai ter que estar sempre entrando em contato com o morador de cima para aumentar um pouco a temperatura. Então, quando você tem o termostato lá embaixo, no seu basement, separado para você, você tem um controle da sua temperatura. Então é muito importante que você verifique também se o termostato ele é independente ou não. Além disso, a lavanderia, mesmo você tendo um basement independente, um basement legalizado, pode acontecer da lavanderia ser compartilhada. Então, como é que funciona? Você vai ter a sua entrada independente da rua para o seu basement, o vizinho de cima ele vai ter um acesso a um hall, então, ou seja, vocês dois vão ter acesso a um hall principal, e nesse hall fica ali localizado a lavanderia. Então, essa lavanderia pode ser compartilhada entre as pessoas que moram embaixo e as pessoas que moram em cima. E depois, a partir daquele hall, você vai ter uma outra porta que dá acesso exclusivo ali para as dependências do seu basement. Dica número 4. Questione o proprietário sobre as regras de utilização e de ocupação das áreas comuns daquela residência, como garagem, quintal. Então, ou seja, é importante que você saiba, né, que você, obviamente, você vai estar dividindo ali a casa com o morador de cima, você vai estar ali embaixo morando no basement, então é importante que você saiba, você vai ter direito a uma garagem? Porque muitas vezes, em regra geral, quem mora no pavimento superior tem a garagem à sua disposição. Mas é importante você saber se você, quando alugar o seu basement, se você vai ter também uma garagem à disposição. Essa garagem, ela pode ser cobrada à parte ou já fazer parte também do seu aluguel. Mas é importante que você cheque com o proprietário quais são as regras de ocupação das áreas comuns. Você pode ou não pode utilizar da garagem. Você pode ou não pode utilizar do quintal, onde muitas vezes tem um deck, tem uma churrasqueira, tem uma mesa, ou seja, aquilo você também é permitido utilizar ou só a pessoa que mora em cima? Dica número 5. Questione o proprietário sobre as responsabilidades quanto ao corte de grama e a retirada de neve. A questão da manutenção, porque como eu já disse, tanto numa single house, uma duplex e mesmo para quem mora no basement, você tem todo o trabalho de retirada de neve e também de corte de grama, isso é de responsabilidade do inquilino. No basement não é diferente, mas é importante que você questione o proprietário de quem é a responsabilidade pela retirada de neve e também do corte de grama. Isso é de quem mora em cima ou isso é compartilhado com quem mora embaixo, né? Com quem mora no basement. Então é importante que você saiba e leve em consideração quais são os serviços que você tem que fazer por aquela residência, corte de grama ou a retirada de neve também. Eu quero ressaltar aqui, pessoal, a importância de você ter um bom entendimento com o seu landlord das regras de utilização, por exemplo, de uma garagem. Então, independentemente se você mora no basement, se você vai alugar o basement, se você vai alugar o main floor, a casa como um todo, importante que você observe, porque, por exemplo, quem aluga a casa principal tem direito, normalmente tem direito à garagem, né, que já está ali atachada na casa ou desatachada na casa, ou seja, na parte de trás da casa, não importa. Muitas vezes quem tem direito a essa garagem é quem aluga a casa principal. Agora, a pessoa que mora no basement, se ela não tiver garagem disponível, que nós temos observado são, às vezes, alguns conflitos que acontecem, que é importante que você saiba disso para você ter essa discussão com o seu landlord e evitar confusão. Então, você vai utilizar a garagem, você está alugando ali a casa principal e também tem direito à garagem. Você estaciona o seu carro na garagem. A pessoa do basement
né, ela não tem direito à garagem. O que ela faz, que a gente já viu acontecer? Ela estaciona na sua driveway, ou seja, na sua rampa de acesso. E quando você aluga, isso não está muito bem especificado. Nós nunca vimos em nenhum contrato está especificado de quem pode utilizar a rampa de acesso, a driveway. Obviamente, tudo leva a entender que quem pode utilizar a rampa de acesso é apenas o morador da casa principal, ou seja, aquela pessoa que tem direito à garagem. Mas como isso não foi discutido e a pessoa muitas vezes do basement se sente também no direito de ter de poder estacionar o carro, então o que ele faz? Ele estaciona na sua driveway. E isso gera confusão entre você e a pessoa que mora no basement. Eu estou comentando isso porque nós já vimos situações como essa acontecer, muita confusão em volta disso tudo e não tem isso em contrato nenhum. Então por isso que é importante que você converse com o seu landlord para saber da utilização da driveway, que, no nosso entendimento, quem tem o direito é sempre quem aluga a garagem. Ela não é um local para ser estacionado por ninguém, muito menos por quem mora no basement, que não tem, às vezes, o direito a uma garagem. Então, procure discutir isso com o seu landlord para evitar surpresas desagradáveis e conflitos com quem mora embaixo ali no seu basement.